Oi, flores, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal. Se você tá chegando aqui agora, eu sou a Mari, seja muito bem-vindo. E se você já tá aqui comigo há um tempão, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelos comentários que você deixa aqui no canal, pelos likes, o hype. Gente, muito obrigada. É essa participação de vocês que me faz ter vontade de abrir uma câmera e gravar um vídeo. E hoje eu tô vindo aqui conversar com vocês. Faz dias que a gente não conversa, que a gente não bate um papo. E eu quero dar uma atualizada em vocês sobre o que anda acontecendo aqui na minha vida. E eu comecei o vídeo aqui na academia porque uma querida amiga me perguntou sobre essa questão de ter academia em casa, o que a gente tá achando. Se você não sabe, nós montamos uma pequena academia aqui em casa com alguns aparelhos e saímos da academia, né? E montamos a nossa academia aqui em casa. E o que a gente tá achando, se vale a pena, se não vale. Então, vamos começar pelos pontos que a gente considera que são negativos em você ter uma academia em casa. A primeira delas é que, a não ser que você tenha um espaço incrível e tenha condições financeiras mais incríveis ainda, vai ser muito difícil você montar uma academia com todos os aparelhos que tem numa academia. Dessas aí, por exemplo, de rede, né? Como a Smart Fit, entre tantas outras ótimas academias que temos por aí. A academia que eu fazia mesmo é a academia mais bem montada aqui da minha região e tinha um preço muito bom, um valor mensal muito bom. Então, essa é outra questão. O investimento que você faz em ter uma academia como essa que eu tenho aqui, que é pequena e com poucos aparelhos, é um investimento alto. Esses aparelhos, pesos, não tem um preço muito convidativo, não. Fazer academia, pagar a mensalidade, acaba saindo bem mais em conta. Esse é um investimento, assim, que a gente vai ter esse retorno durante muitos e muitos anos para conseguir ter esse retorno financeiro que a gente investiu aqui. Fiz me entender, gente? Eu acho que eu me enrolei um pouco, né? Mas é isso. A academia acaba saindo mais em conta do que você montar um espaço de musculação. Outro ponto complicado das academias é a questão do horário, o horário que você treina. O horário dos herdeiros ou das pessoas que têm flexibilidade de horário, bacana. Eu mesma, como tenho essa flexibilidade porque eu trabalho em casa, eu ia mais tarde e treinava com bastante tranquilidade. Mas já o meu marido, que precisava ir nos horários em que a academia está mais lotada, está mais cheia, é realmente bem difícil. Mesmo sendo a academia que nós estávamos treinando uma academia enorme e com muitos aparelhos, sempre tem aqueles aparelhos que tem menos quantidade e todo mundo faz. E aí você tem que ter uma paciência gigantesca, porque hoje em dia o celular ele acaba interferindo muito em tudo e também nas academias. Tem muita gente que senta lá com o celular e esquece da vida, esquece que tem outras pessoas ali para treinar, que aquela não é uma academia privada, é uma academia para várias pessoas, é um local público que você tem que ter uma boa convivência. Então, essas são as partes mais complicadas de você treinar em uma academia. O que nós consideramos, assim, bacana de ter esse espaço aqui em casa é que nós podemos treinar no horário que nós quisermos, nós podemos dividir o nosso treino, fazer a parte de cardio de manhã, por exemplo, e fazer a musculação na parte da tarde. Você pode treinar de segunda a domingo. Você tem toda essa flexibilidade de horário e isso é muito legal. A questão também da locomoção dentro de casa, você não tem que pegar o carro, ir até o local ou ir andando até o local. Isso facilita muito a vida, independente do tempo, se tá frio, se tá calor, se tá chovendo. Essa questão da locomoção faz uma diferença enorme porque você otimiza o seu tempo. Outra coisa que é muito legal é que a gente pode treinar do jeito que quiser. Eu posso, um dia muito frio, eu posso descer, fazer minha esteira de pijama, só colocar um tênis e fazer esteira. Eu posso treinar de topzinho, de um short menor, coisa que eu não me sentiria confortável em uma academia. Eu sei que muita gente se sente confortável e tá tudo bem, gente. Eu não me sentiria confortável, não me sentiria bem, me sentiria muito estranha se eu fizesse isso. É uma coisa da minha personalidade, independente de corpo, disso, daquilo, é da minha personalidade.
eu não me sentiria confortável. Eu não tenho que me preocupar com roupa, com coisa combinando, sabe? Porque quando você vai para um ambiente público, por mais que você seja uma pessoa desencanada, uma pessoa que não se preocupa muito com a aparência, você tá num local público, né? Então você tem aquela preocupação de estar com uma roupa mais ou menos arrumadinha, um tênis mais ou menos, para não destoar tanto do ambiente que você tá inserido. Uma questão que a gente tem que levar em consideração quando você treina em casa é que você tem que ter experiência em fazer os exercícios, você tem que ter experiência com musculação. Então, se você nunca treinou numa academia e você pensa em montar um espaço, eu indico que você treine numa academia boa por pelo menos um ano. Ali o professor ele vai te orientar, você vai chegar e falar, olha professor, eu não tenho experiência, eu não sei fazer os exercícios, eu preciso de ajuda. Então o professor ele vai te ajudar, ele vai te orientar e você vai aprender a fazer os exercícios, você vai aprender a executar os exercícios. Hoje, com o YouTube e com outras plataformas, tem muitos profissionais que disponibilizam treinos maravilhosos e a maneira correta de executar. Mas é bom fazer na academia primeiro, porque ali você vai ter uma pessoa te observando e te orientando. Aqui em casa, o Cláudio já tinha experiência com musculação, eu também já tenho experiência com musculação já há muitos anos e a gente entende que a musculação é essencial para quem está envelhecendo como nós. É essencial para qualquer época da nossa vida, mas quando a gente está envelhecendo, ela se torna assim um trunfo para que a gente tenha mais qualidade de vida na terceira idade. Algumas pessoas dizem assim, mas se eu tiver academia em casa, eu vou acabar não indo treinar. Eu preciso me matricular numa academia para treinar. E eu acho que isso é uma coisa de disciplina. Se você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem comprometimento, você vai treinar em casa ou na academia, você vai treinar sem ter todos esses aparelhos que eu tenho aqui, você vai dar um jeito, você vai improvisar, como eu já vi muitas pessoas que improvisam com várias coisas para conseguir fazer um treino bacana em casa e conseguem ótimos resultados, porque você pode treinar com pouquíssimos aparelhos em casa. Dá para fazer sim. Então é uma questão de comprometimento. Mas enfim, estamos muito contentes com esse espaço que nós temos, com a privacidade que nós temos aqui, de ouvir as músicas que a gente gosta enquanto a gente treina, ou de simplesmente ter silêncio, de poder olhar aqui para o meu quintal, para minha primavera florida, e é muito mais gostoso. Eu me sinto muito mais à vontade nesse espaço que eu tenho aqui, e o Cláudio também adora. Ele simplesmente às vezes está sentado no sofá e fala, vou treinar. E desce e faz o treino dele. É muito gostoso a gente ter esse conforto, então foi um investimento que para nós valeu super a pena. Algumas pessoas sonham com viagens para Disney, outras sonham com uma bolsa de grife, sei lá, né? Tantos sonhos que existem por aí. Nós sonhamos com esse espaço, graças a Deus, né? Ele nos deu possibilidade de realizar esse sonho e a gente está super feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha avaliação aqui. E também eu vou conversar com vocês sobre outras coisas nesse vídeo. Cá estamos nesse cantinho que eu amo. Deixa eu falar para vocês primeiro sobre a Lola, que me acompanham, né, há muitos anos, conhecem a minha Lolinha, minha poodle pretinha. A Lola, ela está com uma artrose severa em toda a coluna dela, do pescoço para baixo. E foi assim, tudo muito rápido. É claro que ela já vinha dando sinais de envelhecimento, mas ela simplesmente perdeu a mobilidade, posso dizer para vocês, do dia para noite. Gente, quando eu vi ela paradinha aqui no portão, que ela adora descer e cheirar todo esse orquidário aqui. Quando eu vi essa cachorrinha sentada no portão, sem conseguir descer, sem força nas perninhas para descer, eu chorei muito. Só de falar, eu fico assim, com meu coração, gente, apertado. Porque eu vejo na internet muita gente falando, porque as pessoas ficam tratando o cachorro como filho, porque agora cachorro virou filho e cachorro não é gente. E eu concordo, cachorro não é gente. E o que eu acho que essas pessoas não entendem é que no coração do ser humano existem várias formas de amor. Eu amo os meus filhos humanos, mas eu também posso amar os meus pets. Eu posso amar as minhas orquídeas, eu posso amar o meu marido, eu posso amar a minha mãe, eu posso amar muitas coisas, cada um de um jeito diferente.
mas não deixa de ser amor, e a gente não pode medir se é mais ou se é menos, são amores diferentes, são coisas diferentes. E eu crio, ela está comigo há 14 anos, ela tá sempre grudadinha em mim, e dói muito, porque eles não sabem falar, e sentem como a gente sente. Então foi muito difícil, mas ela está sendo cuidada. Nós levamos ela num veterinário da nossa confiança. Ele aplicou nela uma injeção de Librela. A Librela, ela entra como um bloqueador, né? Ela tem essa função de aliviar a dor, de bloquear essa dor. Então ela voltou a andar, um pouquinho tortinha, sem muita força nas patas traseiras, mas ela está tendo qualidade de vida, ela está tendo a vidinha de cachorrinho dela, ela desce, agora mesmo ela tá ali cheirando as folhinhas. E a gente também tá fazendo laser terapia nela, ozonioterapia, ela tá tomando fitoterápicos, enfim, gente, ela tá recebendo todo o tratamento possível. Enquanto a Librela fizer efeito, a gente vai dando a Librela para ela. Quando parar de fazer efeito, o veterinário disse que aí ela vai ter que tomar anti-inflamatório. Então, vamos vivendo um dia de cada vez com relação a esse problema da Lula. Vocês sabem também, né, que eu também estou com alguns problemas nessa área ortopédica. Passei com um endocrinologista, com o ortopedista, e eu tô com uma artrose nessa região do pescoço, já degenerativa devido à idade, também na minha lombar, mas a cervical é que anda mais me incomodando bastante. Mas eu já tô com os pedidos para fisioterapia e acupuntura. Consegui um lugar que o meu convênio atende aqui bem pertinho da minha casa. Acho até que a pessoa que faz acupuntura é uma pessoa que eu já fiz acupuntura com ela alguns anos atrás. Então eu estou para fazer a marcação, né? Estou entrando agora nesse período de check-up com a minha mãe também. Então tá bem corrido esses últimos dias, com consultas médicas, pedidos de exame, e agora a gente começa essa bateria da parte cardíaca, né? E da minha mãe. A minha mãe tem algumas coisas para fazer diferentes, enfim, né? Cada uma tem as suas necessidades. Eu também estou fazendo acompanhamento com o endocrinologista. Eu tenho suspeita de um probleminha de saúde aí. Eu não vou falar para vocês agora, porque ele não bateu o martelo ainda. Estou fazendo acompanhamento. Daqui 4 meses eu volto para repetir os exames necessários, mas estou sendo acompanhada. Aí, quando eu tiver certeza do diagnóstico, eu converso com vocês e explico essa parte que está acontecendo. E o que mais, gente? A vida vai, né, fluindo, as coisas vão acontecendo. E contar pra vocês também, tem coisas legais. Agora, dia 11 de junho passado, né, nós fomos no show do Maurício Manieri. Foi um show assim top, 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 foi muito legal. Se você tiver a oportunidade de ir no show do Maurício Manieri, vá. Se você gosta de os clássicos românticos nacionais, um show muito alegre. O Maurício é um fofo, um show muito familiar, onde o filho dele participa, a esposa dele participa, um show sem palavrão, sem ninguém descendo até o chão, sem ninguém seminu. Para quem gosta desse ambiente mais assim tranquilo, eu super recomendo o show do Maurício Manieri. Deixa eu contar para vocês outra coisa que aconteceu aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente monta um orquidário, quando a gente monta um espaço assim para ter plantas, a gente tem que levar tudo em consideração? Que nós tínhamos um vizinho com um pé de abacate aqui, um pé de abacate, gente, imenso, imenso. Acho que desde que eu moro aqui, eles têm esse pé de abacate, ele foi crescendo, 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 ele estava assim imenso e fazia muita sombra aqui na minha casa. Toda essa parte aqui do meu quintal, ele fazia muita sombra, ele filtrava muito a luz do sol, principalmente na época do outono e do inverno, que o sol ele passa por aqui. Eu não sei como que vai ser quando chegar o verão, qual vai ser a incidência de sol que eu vou ter aqui, porque eles cortaram esse pé de abacate. Eu fiquei até com dó, gente. Embora ele fizesse muito sombreamento, eu fiquei com dó, ele tava cheio de abacate. E eu também tive outras consequências dessa poda que eles fizeram, né, drástica, nesse abacateiro.
lá em cima, na entrada da minha lavanderia, da entrada ali da cozinha caipira. Eu tive que descer todas as minhas violetas para cá, as que estavam mais embaixo. Eu tive queimaduras severas em violetas, eu perdi 2 violetas, queimou tudo, para vocês verem o tanto que esse abacateiro filtrava o sol. Eu nunca tinha tido esse tipo de problema, eu tenho plantas lá o ano inteiro. E nunca tinha acontecido. Também queimou folha. Eu perdi uma orquídea, queimou a orquídea todinha também que estava lá. Outras 2 ficaram bem danificadas. Enfim, tive uma mudança assim muito grande nessa parte, sabe? E agora eu não sei como que vai ficar na época que vier o verão. Como que vai ser aqui no meu orquidário, porque eu coloquei um sombrite de 50%. Eu não sei como as coisas vão ficar, eu vou ter que agora observar. Eu tô agora nesse momento com pouquíssimas flores, porque vocês sabem que eu fiz replante praticamente de tudo. E quando você mexe no vaso, a planta demora um tempo para se recuperar. Eu estava com 2 cimbídeos aqui que eu tinha mostrado para vocês, que eu coloquei em cima de banquetinhas e eu tirei, levei lá para cima, porque eu acho que elas estavam com pouca incidência de luminosidade. Porque uma delas veio com haste floral, estava com todos os botões e ela abortou todas as flores. E eu acho que porque faltou sol, faltou luminosidade nos últimos dias. Nós tivemos um outono muito chuvoso, extremamente úmido e perigoso para a gente ter perdas de plantas. O jardim nesse momento não tá muito bonito devido ao clima aqui de São Paulo. O nosso inverno costuma, o outono já vai parando a chuva e o inverno é extremamente... Mas esse ano nós tivemos um volume de chuva muito grande. A minha casa, semana passada, a água escorria pelas paredes. Sério, gente, ninguém estava aguentando mais. Parecia que estava tudo mofando dentro de casa. O abacateiro, ele ficava nessa direção toda, que ele estava muito grande, subia, ficava bem alto. E ele acabava filtrando esse sol que bate aqui dentro na época do outono e do inverno. No verão e na primavera, o sol tem um outro trajeto, então ele não bate aqui dentro. Esta mesinha era da minha sogra, o Cláudio trouxe para ficar aqui com a gente. Eu gosto muito dessa mesinha. Coloquei algumas plantinhas aqui em cima, mas eu estou sinceramente pensando em pintá-la de branco, que eu acho que vai combinar mais aqui com a estante que fica nesse espaço. Estou aqui com algumas plantinhas que estão florescendo, que são do meu cultivo. A sapatinho eu não replantei, então ela está florescendo lindamente. Essa Phalaenopsis eu replantei e ela já está vindo com 2 hastes florais. Eu preciso limpar as folhas, gente, que eu adubei. Tem uma pileia e uma outra orquídeazinha que já tá terminando a floração. No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei essa capa de almofada. Essa aqui da frente, essa daqui eu já tinha. E eu queria fazer uma composição aqui com um pouco de azul. Pra vocês não tá muito azul, mas é azul, tá, gente? Pra criar uma conexão com os potiches azuis que eu tenho em cima do buffet. Essa Phalaenopsis tá aqui, ainda tá sem cachepô, porque eu comprei ela ontem. Ela é maravilhosa. Eu tava louca por uma Phalaenopsis que fosse rosa, mas que tivesse esse miolinho branco. E ela é lindinha. Ela tá com um pouquinho, ó, dessas manchinhas por causa de umidade. O substrato dela tá muito úmido, nem molhei, deixei aqui para ela pegar bastante claridade. E depois eu coloco ela no cachepô. Estou pensando em colocar o cachepô dela aqui. Eu tenho um cachepô dourado lá em cima, que eu acho que vai ficar bonito aqui, para ficar junto com essa composição que eu fiz por aqui. Eu troquei também o micro-ondas, o meu outro foi de arrasta, tivemos que trocar, o meu outro abri aqui, então toda hora a gente vem abrindo aqui, agora que a gente tá acostumando. Esse aqui abre aqui, é um modelo mais simples, ele é todo branco por dentro. É só mesmo para aquecer o leite, aquecer um alimento, às vezes descongelar alguma coisa rápido, mas não queríamos mais aquele modelo cheio de coisa que era o outro, porque a gente acabava não usando. Antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns pratos que eu comprei. Comprei em menor quantidade, porque eu já tenho muita coisa. Eu tenho, para servir, quando eu recebo uma quantidade maior de pessoas, eu tenho muitos pratos brancos. Os outros pratos eu tenho em menor quantidade, às vezes para servir 4 pessoas, 2 pessoas, e cada vez eu tenho comprado menos esse tipo de coisa, porque eu já tenho muito. Hoje em dia, a gente está recebendo menos, e foi uma decisão do Cláudio e minha de receber menos. Porque, gente, é cansativo para mim, é cansativo para o Cláudio, e é cansativo antes, durante e depois. E também nós ressignificamos algumas coisas. E algumas pessoas também. Isso faz parte da vida.
E aí a gente vai vendo o que realmente faz sentido pra gente na hora de receber. E então eu tenho evitado de comprar essas coisas, só compro quando eu realmente me apaixono, mas me apaixono de uma maneira assim que eu não consigo esquecer aquilo. E foi o que aconteceu. No dia que eu filmei pra vocês essa louça, eu mostrei o prato raso pra vocês no vídeo e eu fiquei com meu coração palpitando por esse conjunto aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não comprei no dia. Eu fui embora, fiz outras coisas. Passou uma semana, eu não conseguia tirar essa louça da minha cabeça. E eu falei pro Cláudio, eu realmente me apaixonei, eu quero ter, pelo menos pra mim e pra você. E aí eu voltei. Aí foi uma saga, porque eu acho que da mesma maneira que eu me encantei, outras pessoas também se encantaram. E não tinha mais o prato de sobremesa. E algumas poucas peças do prato fundo. Então eu passei em outro Carrefour e nesse outro Carrefour eu comprei 2 pratos fundos e os pratos de sobremesa que a gente achou assim por um acaso, porque não estava no lugar certo e a gente olhando aqui, olhando lá, achamos os pratos de sobremesa. E depois eu voltei no Carrefour Butantã e comprei os pratos fundos, que lá tinha uma quantidade bem grande de pratos fundos, mas tinham muitos com defeito. Então tinha que fazer assim ali uma revisão ali, olhar com bastante critério para não trazer prato com defeito para casa. É assim, minhas amigas, eu só volto para comprar se eu realmente me apaixonei de um jeito que eu não esqueço mais aquilo. Fico pensando naquilo o tempo todo. E tenho evitado, sim, bastante de comprar louças, mas eu também ganho muita coisa. Esse é o prato raso, maravilhoso. No Carrefour está com preço melhor do que na internet. Eu dublei em cima porque eu tive um probleminha com o áudio nesse trecho do vídeo. Peguei 2 pratos fundos. O prato fundo, ele tem... Tá, gente, tá dando um reflexo chato, né? Ele tem essa ave, esse passarinho e os limões assim. Ai, gente, eu fiquei muito apaixonada. E eu nunca tinha me encantado muito por pratos assim com estampa de limão siciliano, sabe? Mas essa coleção tá de um bom gosto, tá muito lindo. Tem tudo aqui, flores, limão, tá muito assim, cara de verão, de primavera, né? E o prato de sobremesa também tem o passarinho e os limões. Só que o prato de sobremesa foi o único que eu peguei numa quantidade maior, ó. Eu peguei 4 peças, que normalmente aqui em casa, assim, que a gente tem mais convívio, que a gente tá sempre junto, o Cláudio, eu, minha mãe e a Bia. As azuis, que eu acho que vai ficar muito bonito com esse prato aqui de sobremesa, e um amarelo. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Esses 2 conjuntos eu comprei na época do Extra, muitos anos atrás. Peguei assim uma xepa e aí eu escolhi as peças que estavam melhores e comprei, porque essas coisas a gente tem que ter também assim esse critério, né, de esperar uma promoção, uma xepa, para poder comprar em preços melhores. Lojas que estão fechando, então a gente sempre consegue algumas coisas assim de oportunidade. Esse conjunto aqui amarelo, tem 4 peças dessa xícara, que eu acho que vai ficar muito lindo numa mesa de café da manhã ou café da tarde também. E eu tenho esse conjunto aqui em azul, que também é igualzinho aquele amarelo, só que é em azul. E olha, gente, vai ficar muito, muito, muito fofo. Por isso eu peguei 4 pratinhos de sobremesa. E é isso, como eu falei pra vocês, eu tenho evitado muito de comprar essas coisas e só compro quando realmente eu fico muito apaixonada, como foi o caso aqui. Mas sempre assim, pegando menos peça, comprando com mais moderação. Bom, flores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agora entro nesse ciclo, né, que eu falei pra vocês, mais corrido. Desde a semana passada eu não tenho parado muito em casa. Sábado também foi muito legal, a gente foi pra Guararema num churrasco na casa de um casal de amigos. Foi muito gostoso, passamos quase o dia todo lá. Mas tava assim, uma delícia mesmo, o clima também tava bem gostoso, foi uma delícia. Domingo foi que eu tirei para dar uma geral na casa, porque segunda-feira eu já tinha que sair de novo. Então agora eu estou nesse momento, né? Quando eu começar a fisioterapia, acupuntura, aí é mais coisas para sair, para fazer. Mas eu quero muito estar com vocês aqui, pelo menos uma vez por semana. E se eu conseguir, 2 vezes por semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês e a gente se vê no próximo.